3 passos para se tornar um youtuber. E é isso que eu tenho feito, eu tenho seguido esses 3 passos e hoje eu vi o Paddy Galloway, que é um cara que já trabalhou para Red Bull, trabalhou com o MrBeast, é um gestor de canais do YouTube e ele é um dos maiores do mundo. E ele falou justamente em você se tornar um criador de conteúdo pro YouTube em 3 passos. E aí eu vou te falar aqui por experiência própria, né? Eu já estou fazendo exatamente isso, mas vou falar também aqui um pouco do que ele diz e como que isso pode funcionar para você se você quer ser um youtuber, se você quer criar conteúdo consistentemente no YouTube. Vamos lá, todas as atividades difíceis, tudo aquilo que é difícil, a gente deve quebrar em partes para ficar mais fácil, não é mesmo? Tem até uma frase que ela é interessante que é: como você faz para conseguir comer um elefante? A maneira é você comer uma colherada de cada vez. Então a ideia aqui é mais ou menos assim também. Qual que seria o primeiro passo, então? Ele chama esse primeiro passo de lançamento. Deixa eu ver aqui exatamente como que ele chama. Ele dá um nomezinho especial para cada um dos passos. Eu anotei aqui. Ele chama de estabelecimento. Então o primeiro passo é o estabelecimento. Foi exatamente o que eu fiz. Porque o que acontece? Eu acho que é aí que muita gente erra. Você sabe um monte de coisa sobre o YouTube, você sabe que tem os analytics, você sabe que você precisa fazer um vídeo bom, você sabe que pode ser que você lance vídeos e não tenha nenhuma visualização, coisas assim. E aí você coloca tanta informação na sua cabeça, você coloca tantas necessidades, todo aquele conhecimento que você tem e todo aquele conhecimento que você sabe que você não tem ainda, te impedem de simplesmente fazer o primeiro passo, que é criar conteúdo. Então, qual que é o lance? Primeiro de tudo, você precisa se habituar a gravar, você precisa se acostumar a falar com a câmera, você precisa colocar isso na sua rotina e fazer disso um hábito e fazer isso tantas vezes a ponto de você poder pegar simplesmente o celular agora, ligar e falar. Então, esse é o primeiro passo. Eu gravei 100 vídeos antes de ir para o segundo passo. Então é isso que eu recomendo que você faça também. Cria um volume grande, não vai nessa onda de vou gravar um vídeo por semana, porque se você gravar um vídeo por semana, isso nunca vai ser um hábito. Acho que para começar até pode ser legal, mas se você realmente quer se transformar num youtuber, pega a manha de gravar todo dia, nem que você não publique nada, nem que seja só pelo exercício de você estar falando com a câmera. Esse é o primeiro passo, então, do Paddy, e o primeiro passo que o Lucas está seguindo, então vamos ao segundo passo, a melhoria. Depois que eu comecei a publicar os vídeos, eu comecei a perceber que existe toda essa análise de dados, que eu já sabia que existia, mas eu não sabia nada sobre ela. E aí vem um momento, né? Você já se habituou, você já gravou bastante, você já se acostumou, você já sente a vontade de falar com a câmera. Ainda que você ainda precise melhorar bastante nisso, você já entendeu e já pegou a manha ali básica. Você não vai mais desistir ou procrastinar e ficar empurrando com a barriga e, enfim, ficar com muita preguiça, porque na verdade essa preguiça que a gente sente para fazer as coisas é o nosso cérebro querendo mesmo economizar energia, porque a gente ainda não se habituou, então aquilo é meio desgastante pra gente. Então você já venceu essa barreira inicial, aí você começa a se preocupar com a segunda, que é a hora de você entender como que funciona a análise de gráficos. E aí, meu amigo, já dando uma dica para você, existem 2 gráficos que são dois dados que são os mais importantes. O primeiro é o CTR, né, que tá dentro de alcance. Quanto que a sua thumb está atraindo de clique. Um percentual bom é acima de 3, mas enfim, daí depois você estuda melhor, porque quanto mais você entrega, menos esse percentual ele fica mais baixo e tudo mais. E outro percentual importante de você acompanhar é o envolvimento. Quanto tempo médio as pessoas ficam assistindo o seu vídeo e quanto tempo as pessoas assistem os primeiros 30 segundos. Pronto, a base é essa, mas se você está na etapa 1, não se preocupa com isso agora. Se preocupa só em gravar, ficar falando com a câmera e depois você vai ter que se preocupar um pouco com essa análise. E aí você começa a olhar vídeo após vídeo e começa a reparar quais são aqueles que vão bem, por que eles vão bem, o que será que você pode repetir, o que você pode reproduzir, fazer outras vezes, que tipo de thumb funciona melhor. Então você começa a entender esse contexto todo de análise e ver o que você pode fazer para melhorar. E o terceiro item é a otimização. É você, a partir desse aprendizado que você teve no segundo, a partir dessa força que você adquiriu no primeiro, você começar a criar o conteúdo já cada vez melhor. Então vem alguns reparos, desde você criar já pensando nesses dados que eu falei, no envolvimento, na CTR e tudo mais, mas também você começar a pensar um pouco mais no áudio, que nem agora eu tô com esse microfoninho novo, você pensar em uma melhoria de imagem, então subir aqui a qualidade para 4K. Então, gente, a grande questão é, se você precisa fazer algo novo, precisa colocar algo novo na sua vida, como por exemplo, criar conteúdo para o YouTube, não se preocupe com o passo 3 antes de você estar muito familiarizado com o passo 1. E quando você estiver muito familiarizado com o passo 1, você parte para o 2, não para o 3, que é simplesmente ir entendendo e analisando, observando
observando e trazendo um pouco mais esse racional, aí você dá uma estudada e tudo mais. Não inventa de estudar um monte antes de começar e ficar empurrando com a barriga cada vez mais pra frente, do tipo assim, preciso aprender mais antes de começar. Não, primeiro você aprende. Quer dizer, primeiro você começa, depois você aprende. Porque você só vai aprender de verdade quando você já tiver começado. Quando você puder analisar o teu próprio desempenho e como você se sente fazendo isso tudo. Uma dica especial para essa primeira parte é como você não está olhando os dados e tudo mais, você precisa ter algum tipo de noção se você está melhorando ou não. Então, a noção que eu tirei foi se eu estou editando cada vez menos os vídeos, porque quando a gente erra, a gente precisa ficar cortando o vídeo e tudo mais, e se eu estou me sentindo bem, se eu me sinto à vontade, que nem eu estou totalmente à vontade agora falando com você, eu sinto que eu estou de fato conversando com alguém. Então, eu acho que é esse o caminho, você perceber em você mesmo nessa primeira fase, se você está sentindo que você está conversando com uma pessoa ou se você está simplesmente parecendo o Robocop falando qualquer coisa e sei lá. Bom, eu espero que você tenha gostado. Aqui nesse canal eu falo sobre produção de conteúdo, hábitos, produtividade, empreendedorismo, carreira e mentalidade, que é um dos meus temas preferidos. Se você gosta desses temas, se você curtiu esse vídeo, por favor, dá um likezinho aí, né? Porque ajuda a gente é produtor iniciante aí, faz toda a diferença na minha vida, por favor. E se inscreve aí também no meu canal, acompanha. E se você não gostou, tudo bem. Um forte abraço, deixa aqui um comentário me criticando e a gente se vê no próximo vídeo ou não.